Olá, caros internautas, tudo bem? A paz de Cristo esteja com vocês. Nós vamos falar hoje sobre a ressurreição dos mortos, que está em Mateus capítulo 27, versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vocês vejam bem, a ressurreição desses santos que estavam mortos aconteceu depois da ressurreição de Cristo, embora no texto de Mateus esteja junto com a morte de Cristo na cruz, quando o véu se rasgou de alto a baixo. Mas, de fato, a ressurreição aconteceu após a ressurreição de Cristo. Jesus foi o primeiro homem que ressuscitou plenamente, com o corpo humano glorificado, no sentido de eterno, né? Um corpo incorruptível. Assim como todo salvo vai ter esse corpo. Vocês vejam bem, a pergunta é: onde estão essas pessoas, né? Esses santos? Ora, se são santos, eles estavam salvos, obviamente. Onde eles estão hoje? Se ressuscitaram. Pelo que eu conheço da Bíblia, pela tônica, né, da palavra de Deus, eles estão no céu, estão no paraíso, estão na eternidade já com Cristo. Não tem, seria insano pensar que eles morreram novamente. Por que Deus ressuscitaria esses santos para fazê-los passar pelo trauma da morte de novo? Não tem o menor sentido, né? Seria até uma heresia pensar dessa maneira. Então, na minha opinião, eu tenho quase certeza absoluta, sem medo de ser feliz, eles estão no paraíso, foram arrebatados. Se você observar bem o Evangelho, os Evangelhos, no vocabulário de Cristo não tem a palavra morte. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim quando encontrou o enterro do mesmo. Ressuscitou a filha de Jairo quando estava naquela cerimônia fúnebre, né, daquela época, que equivale hoje ao nosso velório. E também seu amigo Lázaro, que já estava no cemitério. Veja bem, Jesus ele encontrou três situações diferentes da morte. No enterro, no velório e no cemitério. As três vezes ele ressuscita o morto. A morte não tem vez com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Não só aqui, a partir daqui, mas a vida eterna. Principalmente a vida eterna, que é a nossa alma. Nossa alma anseia por essa vida eterna, a morar no céu. Vejam aqui, esse evento aqui em Mateus 27, 51 a 53, mais 52, 53, cumpre-se a profecia de Ezequiel 37, 1, 14. Lembra dessa profecia? Se cumpre. Deus manda o profeta profetizar sobre o vale de ossos secos. O que é o vale de ossos secos? O que é um cemitério? O cemitério não passa de um vale de ossos secos. É o que acontece aqui. Então, o meu recado que eu quero dar, esse tema polêmico, que muita gente acha que pergunta onde estão essas pessoas, morreram de novo, estão por aí perambulando. É óbvio que não, né? Estão lá no paraíso. Uma vez ressuscitados,
ressuscitados estão para sempre, nunca mais vão morrer. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia fala aqui, em Hebreus, cada homem morre uma única vez, no sentido pleno. Jesus é o primogênito dos mortos. Jesus é o primeiro homem, o primeiro ser humano. Jesus, embora seja Deus e homem ao mesmo tempo, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele ressuscita no domingo seu corpo humano, a sua natureza humana. E aparece para os discípulos depois, alguns dias, sempre com o corpo humano. Obviamente, é um corpo jovial. Todo salvo, todo ressuscitado que vai para a eternidade vai com um corpo jovial. Tanto é verdade que quando Maria Madalena vai no sepulcro e vê Jesus, ela não o reconhece. Por quê? A última vez que ela ouviu, ele estava todo desfigurado pelos açoites, né, pela crucificação, pela coroa de espinhos. Ela não reconheceu Jesus, porque ele ressuscitou com um corpo imortal, um corpo humano imortal. Então, Jesus, ele é Deus e homem, ele tem as duas naturezas para sempre agora. Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é divino e humano ao mesmo tempo. Olha que coisa maravilhosa. Concluindo, não existe mais, nunca existiu no vocabulário de Jesus a palavra morte. A morte nunca prevaleceu. Ali, na ressurreição de Cristo, foi a vitória sobre o maior inimigo do homem, que é a morte. O homem não pode morrer. Deus não fez o homem para morrer. Uma vez que você, nós temos a ciência, nós temos conhecimento, nós sentimos que estamos vivos, nós sabemos que estamos vivos, nós não podemos, não tem como a gente saber que vai morrer para sempre, não vai. A nossa vida está na nossa alma. O que morre aqui é o nosso corpo, mas a nossa alma continua, é eterna. Bom, pessoal, vou falar mais coisas sobre a Bíblia, para não alongar muito aqui, eu encerro esse vídeo, mas acredito o seguinte: uma vez essas pessoas ressuscitadas estão para sempre lá no paraíso. Fiquem com Deus.